Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza, e neste vídeo eu trouxe para você 3 belíssimos fundos imobiliários que estão baratos e pagando bons dividendos, tá certo? Mas antes de falar qual é o primeiro fundo imobiliário, eu já quero pedir para você, aperta o botãozinho de curtir aqui e além do que, quero agradecer todos vocês que continuam comentando nos meus vídeos. Eu olho todos os comentários, eu fico aí pelo menos 1 hora por dia respondendo vocês e já peguei um grande carinho pela maioria de vocês, não é verdade? E sempre tem as mesmas pessoas ali comentando, eu acho um barato, muito legal. Então não deixem de continuar comentando aqui no vídeo do Mestre e aperta o botãozinho de curtir, porque se você sair aqui do vídeo do Mestre, o que vai acontecer? O YouTube vai entender que você não gostou aqui do vídeo que eu trouxe para você e vai parar de recomendar ou trazer vídeos do meu canal para você. E antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário, eu já quero deixar claro para você o quê? Eu sempre trago esse conceito porque é importante. Tem pessoas novas que vêm aqui que ainda não acompanham o canal do Mestre da Riqueza e eu gosto sempre de frisar, né? Não compare fundo imobiliário com renda fixa, tá certo? Até fiz um vídeo muito legal falando que a festa da renda fixa acabou, tá certo? E coloquei aqui um aviso muito importante. Aqui tem um card, vai lá depois que você assistir esse vídeo, vai lá assistir o porquê que a renda fixa vai acabar e os fundos imobiliários vão ganhar muita força aí nos próximos meses, tá legal? Mas fato é que eu trouxe aqui para você 3 bons fundos imobiliários, mas quero que você entenda o seguinte: não compare renda fixa com fundo imobiliário, tá certo? Por quê? Renda fixa geralmente está atrelada a um vencimento. Imagine que você contratou um CDB pré-fixado, 2, 3, 4, 5 anos de vencimento. Você só vai conseguir apurar os seus juros e pegar o seu dinheiro de volta após o vencimento. Se você fizer o resgate antes, você vai perder dinheiro. Além do que, geralmente os produtos de renda fixa têm cobrança de imposto de renda. Vão seguir uma tabela regressiva, tá certo? Inclusive no vídeo que eu falei para você assistir, eu falo sobre tudo isso. Agora, os fundos imobiliários, eles te pagam aí mensalmente aluguéis isentos de imposto de renda. Então não dá para comparar alhos com bugalhos, tá certo? O que você pode comparar, por exemplo, são fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis com um imóvel físico, tá certo? E aí você vai me falar, vale a pena comprar um imóvel físico? Depende. Se você quer comprar um imóvel físico para você morar, é um sonho, você quer ter uma casa própria, é um sonho, isso não tem preço, tá certo? Agora, economicamente falando, morar de aluguel deve provavelmente fazer aí mais sentido, valer mais a pena economicamente, mas a questão de sonho não entra no jogo, tá certo? Bom, dito isso, né, comparando renda fixa com fundo imobiliário não faz sentido. Agora, um imóvel físico que você compre, bom, não é para moradia, vou comprar para botar para alugar, geralmente você vai ganhar 0,35% em média de rendimento. Já os bons fundos imobiliários de tijolo vão te pagar em torno de 0,7, 0,8, ou seja, mais do que o dobro aí de retorno isento de imposto de renda. Fora milhões de vantagens que os fundos imobiliários trazem para nós, tá? Como liquidez, ou seja, liquidez que é o ato de você transformar, no caso, um ativo em dinheiro. Imagina aí uma casa, né? Você colocou ela para vender hoje, você pode demorar semanas, meses ou anos. Já um fundo imobiliário, você vai vender em segundos as suas cotas. Então a liquidez é muito mais fácil. Você pode diversificar com pouco dinheiro em fundos imobiliários. Então com R$100, você já pode ser dono de 10, 15, 20 shopping centers, galpões logísticos, escritórios, tá certo? Então você consegue diversificar muito mais o seu dinheiro em fundos imobiliários do que uma casa, um apartamento. Que além do que, você vai precisar de muito dinheiro à vista para comprar um imóvel físico ou até mesmo entrar em um financiamento e pagar muitos juros, tá certo? Então eu acho que para investimento, os fundos imobiliários são muito melhores do que imóveis físicos para investimento. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você é de galpões logísticos, que eu gosto muito. E por que eu gosto tanto de galpões logísticos? Bom, hoje a gente faz compras aqui pela internet e aí o que acontece? Opa, plim, plim, toca a campainha, entregue o seu produto, tá certo? A gente compra pela internet e recebe em até 48 horas, até menos na nossa casa os produtos, não é verdade? Só que para isso acontecer, as empresas elas precisam estar aí estrategicamente bem posicionadas. E aí que entra os galpões logísticos, né? Imagine aí que uma Casas Bahia tenha galpões logísticos próximo das principais cidades
aí do Brasil. Ou seja, ela vai armazenar os seus produtos ali, quando alguém fez compra pela internet, aciona ali o galpão mais próximo e sai dali para sua casa de forma rápida, com um custo muito reduzido. Então os galpões, com a evolução da internet, estão sendo muito procurados. E eu trouxe aqui para você o GGRC, que é um galpão do tipo tijolo, aí que investe em galpões logísticos. Ele foi criado no ano de 2017, já tem 6 anos de história e é um fundo muito interessante. Eu trouxe aqui para você o gráfico do GGRC, vamos dar uma olhada no que aconteceu com as suas cotas nos últimos 5 anos. Bom, então tá aqui, 2018, 2019 foi um ano muito bom para os fundos imobiliários, né? Porque a renda fixa vinha caindo, né? E os fundos imobiliários começaram a ganhar adeptos e foram subindo. Por quê? Quando a renda fixa está caindo, aqui no Brasil, quando a taxa Selic começa a cair, os investidores ficam mais desanimados com a renda fixa que estão pagando menos prêmios, tá? E aí eles começam a procurar alternativas. E aí, primeiro, qual é a alternativa que vem na cabeça dos investidores? Fundos imobiliários. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo, vou deixar mais uma vez aqui o card, né, onde eu falo que a renda fixa, a mamata, a festa acabou, e agora os fundos imobiliários devem entrar no jogo e entrar forte, principalmente os fundos que estão baratos ainda, tá certo? E aí a gente vê aqui no gráfico o quê? Em 2020, com o lockdown, as cotas do GGRC caíram muito forte. Só que aí a gente viu que não era o fim do mundo, né? O lockdown ia acabar uma hora e aí as cotas do GGRC voltaram a se valorizar. Mas ainda estão baratos e eu vou te provar olhando os indicadores do GGRC. Hoje, com R$ 111,50, você compra a cota, uma cota do GGRC e já será dono de vários galpões logísticos. Nós temos aqui uma liquidez diária e o que é liquidez, né? É o ato de você transformar de forma mais rápida um ativo em dinheiro, né? Já dei o exemplo de uma casa que tem liquidez baixa, pois para você colocar ela à venda vai demorar muito tempo para você vender. Aqui o GGRC, tranquilamente você vai colocar suas cotas e vai vender ela no mesmo dia em segundos. Nós temos 17.662 negociações diariamente com este belíssimo ativo. Bom, nós temos aqui um dividend yield para o fundo de 0,82%. O dividend yield de um fundo imobiliário, ele representa o quê? Parte dos lucros que aí, né, o fundo vai distribuir para os seus cotistas. Então aqui no caso, a cada R$1 que você tem aplicado, você teria recebido aqui 0,82% de volta aí como dividend yield. E os fundos imobiliários no Brasil, eles têm que distribuir 95% dos lucros obtidos aí. E como é apurado esses lucros? Imagine que o gestor do fundo tenha 20 galpões alugados, né? Ele vai pegar toda a receita dos aluguéis, vai descontar algumas despesas que porventura tiveram ali no fundo, e aí vai distribuir 95% dos lucros para os cotistas. E o restante ele pode guardar em caixa para futuros investimentos. Patrimônio líquido do fundo GGRC está hoje em R$1 bilhão, ou seja, a soma de todos os galpões, eles valem aqui R$1 bilhão. E o P sobre VP do GGRC está em 0,86. E o que é o P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial, né? Todas as cotas negociadas na Bolsa de Valores, dividido aqui pelo valor patrimonial do fundo, ou seja, pelo valor dos galpões, nós estamos pagando hoje 14% a menos do que eles valem. Ou seja, nós estamos pagando 86% aí sobre os galpões, né? Ou seja, eles valem 100, eu estou pagando 86, então a gente está comprando ele aqui com bom desconto, aqui vários galpões de qualidade com bom desconto. Vamos dar uma olhada agora quanto que o fundo pagou nos últimos 12 meses aí de dividendos para os seus cotistas. Então tá aqui, nos últimos 12 meses o fundo pagou 9,21%, lembrando que os dividendos de fundos imobiliários no Brasil são isentos de imposto de renda. Nos últimos 6 meses, 4,81%, nos últimos 3 meses, 2,45% e aqui no último mês, 0,77%. E agora eu quero ver com você, né, o gráfico, como é que veio mês a mês o pagamento dos dividendos. Eu sempre costumo falar esse exemplo, né? Eu gosto que o fundo imobiliário ele pague naquele efeito marolinha, sabe aquelas ondas calminhas? Por quê? Porque aí eu tenho previsibilidade, eu sei mais ou menos quanto que eu vou receber aí nos próximos meses, baseado no histórico passado. Quando é aquele efeito montanha de sobe e desce, a gente não tem uma previsibilidade. Tem mês que o fundo paga muito, tem mês que paga pouco, tem mês que paga nada, tem mês que paga muito, eu não gosto. Eu prefiro ali um marzinho calmo, que eu sei quanto que eu vou receber, tá certo? Então aqui, claramente a gente vê no gráfico que teve alguns efeitos aí de montanha, né, de muito e pouco, só que a gente passou aqui um período difícil, economia fechada, lockdown, também a gente tem que levar isso em consideração. Mas aqui a gente vê que uma boa média para o fundo GGRC está ali em 0,65%.
Bom, vamos dar uma olhada nos ativos do GGRC, né? E já quero deixar um ponto de atenção. Eu, particularmente, não gosto de fundos imobiliários de tijolo com um imóvel. Imagine aí, né, que uma Ambev da vida alugou um galpão, tá certo? E aí o fundo tem um galpão apenas. Aí ela resolve vender, vai para um outro galpão que está pagando menos, tá certo? O que acontece? As cotas desabam o valor e a gente fica sem receber aluguel. Então é interessante que a gente tenha mais ativos. Quando eu invisto em fundo imobiliário, eu busco segurança, eu busco um aluguel mensal, uma geração de renda, para que eu possa pagar até minhas contas ou reinvestir isso daí, tá certo? Então, olha lá, o GGRC tem 20 ativos em 9 estados. Então a gente vê que está bem diversificado, tanto em regiões geográficas do Brasil, quanto também em quantidade de ativos. E ainda mais, eu separei aqui para você algumas fotos aqui. Dá uma olhada na quantidade de imóveis que a gente tem aqui e olha como são grandes os imóveis. Pela foto a gente consegue ver quantos galpões de qualidade esse fundo tem. E eu trouxe para você também a vacância do GGRC. E por que é importante a gente ver a vacância? Imagine o seguinte, que um fundo imobiliário ele tenha 10 galpões logísticos, tá certo? E aí 9 deles estão alugados. Ou seja, nós temos uma vacância de 10%. 10% dos imóveis estão desalugados. Se tem 50% de vacância, ou seja, dos 10 imóveis apenas 5 estão alugados, isso é problema. Né? Por quê? Por que os imóveis, tem tantos imóveis no fundo que estão desalugados? Não tem qualidade, não estão bem localizados, então precisa ficar esperto. Já aqui para o GGRC, 100% dos imóveis estão alugados. E agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo, hoje você investe mais em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários ou vai começar a investir? Eu quero te conhecer também, coloca aqui embaixo o que você está fazendo aí no dia de hoje. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você que está pagando bons dividendos e também está barato é o HGRE. Ele que é um fundo de lajes, de escritórios, né, que apanhou muito nos últimos anos. Por quê? Quando o mundo entrou em lockdown, o que se imaginava? Todo mundo vai voltar a trabalhar em casa, todo mundo vai ficar trabalhando em casa, tá certo? E aí esse formato, né, de home office que todo mundo fala, trabalhando de casa pela internet, ia ser uma grande revolução da história. Ou seja, as lajes, os escritórios, aqueles prédios comerciais, ninguém ia querer mais. Só que foi provado que isso era apenas uma história. E eu sempre falava isso para vocês aqui. As empresas vão voltar a trabalhar. E aí o que ficou hoje como um grande modelo? O formato híbrido. A pessoa ela vai até o escritório, mas ela também trabalha de casa. E eu achei ótimo esse formato. Aliás, quero saber de você. O que você prefere? Você prefere hoje o home office, trabalhar em casa, ou você gosta de ir até o trabalho? Comenta aqui em casa. Tô curioso. Quero saber aqui com a minha audiência, o que vocês preferem? Vocês gostaram do modelo home office ou vocês gostam do contato com as pessoas no dia a dia? Bom, fato é que o HGRE, ele apanhou muito, as suas cotas desvalorizaram muito, todo mundo achava que o home office ia ficar, que as lajes iam perder valor, mas não, as lajes estão super procuradas, super valorizadas e agora estão subindo. E ainda é tempo de pegar bons produtos como o HGRE num bom preço. Bom, o HGRE ele foi constituído no ano de 2008, já tem 14 anos de história, investe em lajes corporativas e é do tipo tijolo. E agora vamos juntos olhar o que aconteceu com as suas cotas aí nos últimos 5 anos e vamos ver a porrada que o HGRE tomou nos últimos anos. Olha lá, 2018, né, para 2019, pegou um aviãozinho aqui, subiu, a economia vinha muito forte, lockdown, banho de água fria e aí as cotas desabaram, saíram ali de quase R$180 para R$120, até abaixo de R$120. E hoje elas estão muito próximas ali de R$140. Tomou um respiro, mas está muito longe ainda dos R$180, provando que as cotas do fundo estão baratas. Bom, hoje nós compramos uma cota aí do HGRE que investe em vários prédios comerciais por R$ 139,67. A sua liquidez diária, e se você não sabe o que são os conceitos que eu vou falar agora, volta no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei tudo, tá? A liquidez diária do fundo está em 12.577 negociações, o seu dividend yield em 0,63%, e aí vai ter gente que vai me falar, poxa, 0,63% e você está falando que está pagando muito dividendo? Pois é, lembra que eu falei no começo do vídeo? Se você comprar hoje uma loja, um espaço comercial, uma casa e botar ela para alugar, geralmente você vai receber 0,35%, 0,40%.
de dividendo. Você tem aqui um belíssimo fundo com várias lajes comerciais te pagando 0,63% isento de imposto de renda. Então está pagando muito bem sim. O patrimônio líquido do fundo está em 1,9 bilhões de reais e nós temos um P sobre VP de 0,86, mostrando que está barato ainda investir em HGRE11. Não sou eu que estou falando, é o indicador que está mostrando isso. Vamos dar uma olhada agora rapidamente quanto que o HGRE pagou nos últimos 12 meses de dividendos. Então tá aqui, nos últimos 12 meses pagou 7,66%, nos últimos 6 meses 3,22%, nos últimos 3 meses 1,68% e já no último mês 0,56%. E vamos dar uma olhada no histórico, efeito montanha ou efeito marolinha. Bom, bem marolinha aqui nos últimos anos, teve alguns efeitos aqui mais montanha, mas foi muito pontual. É um fundo muito previsível, muito perene quanto ao seu pagamento de dividendos. E rapidamente vamos também olhar aqui os ativos do HGRE11, são 21 ativos hoje em 4 estados. E eu trouxe para você agora, vou mostrar para você um pouquinho dos prédios comerciais, para você ter uma noção do que você está se tornando sócio, dono desses prédios magníficos. Olha lá. Então, claramente a gente vê que os ativos do HGRE são prédios muito bem localizados, são prédios e lajes de altíssimo valor. E além disso, as lajes são muito versáteis, mostrando que podem ser facilmente adaptados pelas organizações para se transformar até mesmo em consultórios médicos, escritórios de advocacia, hospitais, universidades. Então, é muito prático e assim muito fácil de ser modelado aqui os FIs de lajes. Vamos dar uma olhada na vacância do HGRE, Vamos dar uma olhada aqui e a gente vê que 72,87% das lajes estão ocupadas e cada vez mais esse percentual deve subir porque, claro, do lockdown, muitas lajes foram desocupadas e agora estão voltando a ser alugadas. E já quero pedir o quê para você? Se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Eu tenho certeza que você recebe muita notificação. É notificação do restaurante, é notificação daquele site de futebol, site de um monte de coisa. E aí, eu tô trazendo para você aqui fundos baratos, ações baratas. E numa dessas, se você não for notificado, você pode perder essa oportunidade. Então vem aqui em cima, já ativa as notificações e se inscreve no canal. E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você, que esse também está pagando muito dividendo, é o DEVA11. Ele foi constituído no ano de 2020, tem aqui 2 anos de existência e ele investe em CRIs. É um fundo imobiliário de papel que investe aí em ativos de papel lastreado aí em imóveis, em dívidas imobiliárias. E o que são os CRIs? Certificado de recebível imobiliário, e eu sempre dou esse exemplo. Imagine que o João quer comprar um apartamento, e ele viu uma belíssima promoção, tá na planta o apartamento, e aí ele vai até a construtora, vê aquele belo projeto, um belíssimo de um projeto, vai levantar um prédio e ele quer ser dono de um apartamento no futuro com essa construtora. Então o que ele faz? Joãozinho não tem dinheiro à vista, ele vai pagar essa dívida em 30 anos para a construtora. Só que a construtora, ao pegar a dívida de Joãozinho, pensa, opa, eu preciso de cimento, eu preciso de tijolo, eu preciso pagar o pedreiro, o pintor, para levantar o prédio. E aí o que a construtora faz? Ela vai nos bancos, ela vai oferecer para as pessoas, para os fundos imobiliários, aí a dívida do Joãozinho. Em troca, eu empresto meu dinheiro para essa corretora, eu troco a dívida do Joãozinho, eu dou o meu dinheiro, a construtora vai repassar os juros para mim. Então eu emprestei o meu dinheiro para a construtora, mas que eu vou receber através do Joãozinho, tá certo? Agora, muito cuidado, porque os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, eles não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, tá certo? Então, o legal dos CRIs é que eles são isentos de imposto de renda, mas eu sugiro que você faça a aquisição deles por bons fundos imobiliários, porque se a construtora quebrar, você não vai receber o seu dinheiro. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui com as cotas do DEVA11 nos últimos anos. Então tá aqui, em 2021 pegou um avião, foi lá pra cima e se manteve, até subiu mais um pouco. E hoje nós conseguimos comprar uma cota do DEVA11 por R$ 97,35. O patrimônio líquido do DEVA11 hoje está em 1,37 bilhões de reais e o seu último dividend yield em 1,28%. E agora vamos dar uma olhada nos últimos 12 meses, quanto que o DEVA11 vem pagando de dividendos, lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 16,79%, muito acima da taxa Selic. Nos últimos 6 meses, o fundo pagou 8,37%. Nos últimos 3 meses, 4,37%. E no último mês, como eu falei, 1,28%. Vamos aqui rapidinho dar uma olhada se é o efeito montanha ou marolinha para os dividendos aqui do DEVA11 e a gente vê que as ondas são um pouquinho mais agitadas, mas muito previsível, muito bons pagamentos do DEVA11. E
E é isso aí, esses foram os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para você, que estão pagando bons dividendos e também aí estão baratos, tá certo? Então, não esqueça, deixa o joinha aqui e você que está sempre comentando, te agradeço e vou sempre prometer dar o máximo de atenção para vocês. Um grande abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.